O caso criminal de hoje aconteceu aqui mesmo, no Brasil. É um dos casos mais misteriosos e com um final que vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Quero deixar claro também que esse vídeo tem um formato de documentário e pretendo manter o máximo respeito aos parentes e vítimas nessa história tão trágica. Eu sou Alan Oliveira, seja muito bem-vindo ao canal Trago Verdades. No dia 3 de maio de 2003, na praia de Ipojucá, em Recife, Pernambuco, aconteceu o mistério que até os dias de hoje cria intriga e desconfiança. Tarsila Guzmão e Maria Eduarda, que eram filhas de empresários bem-sucedidos, tinham uma vida muito boa. Sempre tinham dinheiro para sair, sempre frequentavam matinês, iam para shoppings, enfim, curtiam a vida. Além do dinheiro, apesar da pouca idade, as meninas tinham muita liberdade. Tarsila era filha de pais separados e morava com a mãe. Já Maria Eduarda morava com os pais. As duas moravam em um bairro privilegiado de casas de alto padrão. E apesar da pouca idade, os pais confiavam muito nas garotas. Então, quando queriam sair, tudo o que elas precisavam fazer era avisar para os pais aonde iam e com quem iam. E eles sempre permitiam sem problema nenhum. Eu sei que você deve estar pensando agora, nossa, mas com 16 anos é óbvio que elas saíam para onde elas queriam. Mas eu tenho que te lembrar que isso foi em 2003. Era outra época, outra conduta. Até a facilidade para ter um celular para se comunicar não era tão fácil como hoje em dia. Então naquela época não era comum se dar tanta liberdade para adolescentes, ainda mais em famílias de alto padrão. Bom, usufruindo dessa liberdade, as duas amigas foram curtir um show que estava tendo na praia. E nesse show elas encontraram um conhecido chamado Tiago. E esse Tiago levava uma vida de ainda mais alto padrão do que as duas meninas juntas. E a família desse Tiago tinha uma outra casa que geralmente usavam para festas e coisas assim. E essa casa ficava em Serrambi. O Tiago já tinha esquematizado uma festa que aconteceria justamente nessa casa, logo depois do show da praia. Aí, como ele encontrou as duas meninas no show da praia, ele aproveitou para convidar as duas para essa festa. Que na verdade era só uma confraternização para poucas pessoas, né? As meninas aceitaram e se juntaram com mais 5 pessoas que estavam indo de carro para essa festa. E assim eles foram. Nesta festa, segundo alguns relatos, havia bebida, drogas e tudo mais. Era basicamente uma festa de herdeiros, porque só tinha filho de rico lá, né? A festa ia virar madrugada, então um dos caras que estava nessa festa, que era amigo do Tiago, tinha uma lancha. Então ele convidou algumas pessoas dessa festa para dar uma volta de lancha no dia seguinte. E dentre as pessoas convidadas estavam as meninas, que aceitaram o convite. Então assim foi feito. No dia seguinte, eles foram de lancha da praia de Macaraí até a praia de Macaraípe. Apesar desse amigo do Tiago ser dono da lancha, quem pilotava a lancha era um marinheiro que era funcionário da família. Chegando nessa praia, esse marinheiro avisou para todos que estavam ali que todos teriam que estar de volta na lancha às 4 horas da tarde. Porque depois desse horário a maré iria baixar e ele teria problemas para sair com a lancha. Todos ficaram em um quiosque que ficava ali bem próximo. Até que as meninas resolveram dar uma caminhada na praia. Então, sem avisar ninguém, elas foram andando pela praia, sentido Porto de Galinhas. No caminho, elas encontraram alguns conhecidos. Inclusive essa foto que você está vendo agora foi tirada durante essa mesma caminhada por um conhecido que viu elas. Só que você lembra que o marinheiro disse que era para todos estarem na lancha às 4 da tarde? Pois é, essa foto aí foi tirada já em Porto de Galinhas, próximo às 5 da tarde. Ou seja, elas perderam a noção do tempo enquanto caminhavam. Quando elas se deram conta do horário, elas foram para a pista tentar conseguir uma carona para chegar na lancha a tempo. Elas conseguiram uma carona, mas chegando lá, a lancha obviamente já tinha partido. Naquela época, como eu já disse no início do vídeo, não tínhamos tanta facilidade para ter celulares e aplicativos como o WhatsApp. Então para elas só restou a opção de conseguir outra carona, mas dessa vez para Serrambi. Elas voltaram para a pista para pedir carona e, por sorte, encontraram um ex-namorado de Tarsila, que não tinha como levar elas, pois estava em horário de trabalho indo na direção contrária. Mas ele emprestou o celular para elas, que fizeram uma ligação. E ao invés de ligarem para os pais, elas ligaram para o Tiago. Porém, o Tiago disse que não tinha como ajudar elas, então as meninas estavam por conta própria a partir dali. Chega a noite e elas estão na pista acenando e pedindo por carona. As meninas eram muito conhecidas, então mais uma vez elas encontraram um conhecido que estava de carro. Mas esse também não teria como levar elas até Serrambi. Mas como onde elas estavam era uma região muito afastada e muito escura, esse amigo delas decidiu dar uma carona até a cidade e deixá-las em um lugar mais claro e mais seguro,
onde haveria telefone público, mais pessoas e tudo mais, né? Esse amigo, que na verdade era o professor de uma delas, declarou que quando elas desceram do carro, ele ainda conseguiu escutar Maria Eduarda dizendo para Tarsila que ia pedir o celular dele emprestado, para poder ligar para o Tiago de novo. Mas a Tarsila não deixou ela pegar o celular. Lá, elas ainda foram vistas por algumas pessoas pedindo para ir no banheiro da loja, mas desistiram porque o banheiro da loja era um pouco distante, em um lugar muito escuro. Então elas saíram de lá e depois disso não foram mais vistas. Já na manhã seguinte, os familiares das garotas estranharam elas não terem feito contato desde a noite passada, até porque já era para elas terem voltado para casa. Angustiados, os pais entraram em contato com os amigos que estavam na festa junto com elas, mas tanto Tiago quanto os outros amigos que estavam na festa disseram que não faziam ideia de onde estavam as garotas. Tiago ainda disse para os pais da garota que pouco tempo depois da ligação, ele pensou melhor, ficou preocupado e foi de carro atrás delas. Disse que rodou a cidade inteira, mas nem sinal das duas. Os pais, então desesperados, fizeram um BO de desaparecimento das meninas e, enfim, começaram as buscas. Um delegado foi designado para tratar o caso, e a primeira coisa que ele teria feito, e que na minha opinião é uma das mais bizarras da história, é que esse delegado logo de cara classificou o caso como sendo de duplo homicídio. Pera aí, como que o cara recebe a informação de que as meninas sumiram e ao invés de classificar como desaparecimento, ele classificou já logo de cara como duplo homicídio? É evidente agora? Enfim, as buscas pelas meninas começaram pelo quiosque, onde a lancha tinha atracado e elas decidiram iniciar a caminhada. Logo de cara, acharam os chinelos das duas, mas nada mais do que isso foi encontrado. E assim, dias se passaram sem nenhuma outra pista do paradeiro delas. Levantaram várias hipóteses, desde tráfico humano até sequestro, sendo o sequestro a que mais fazia sentido, porque como eu disse, os pais das meninas tinham dinheiro e viviam no luxo. Bom, a polícia não conseguiu nada, e também não foi feito nenhum contato por parte de sequestradores pedindo dinheiro nem nada assim. Então, depois de dias aflito, o pai de Tarsila decidiu procurar ela pessoalmente. Afinal, já haviam se passado 10 dias desde o desaparecimento das meninas, então ele foi de moto com um amigo procurar pela filha. Porém, ele decidiu procurar por elas em Porto de Galinhas e não em Maracaípe, onde a polícia já havia procurado. O estranho é que realmente o último lugar em que elas foram vistas foi em Porto de Galinhas. Então por que a polícia procuraria por elas em um lugar tão distante? O pai da Tarsila e o amigo rodaram por toda a cidade e não encontraram nada, até que por fim decidiram passar em uma área de canavial. E em um certo ponto esse canavial se dividia em dois caminhos por uma bifurcação. Então o pai de Tarsila foi por um caminho e o amigo pelo outro. Minutos depois o pai de Tarsila voltou para encontrar o amigo no início da bifurcação, e seu amigo estava pálido em estado de choque. Ele havia acabado de encontrar dois corpos. E infelizmente eram os corpos de Tarsila e Maria Eduarda. Ele ficou horrorizado com o que viu. Afinal, os corpos estavam escalpelados, e por mais que já estivessem em avançado estado de decomposição, eles não exalavam cheiro nenhum. E um detalhe intrigante, boa parte dos ossos foram retirados do corpo com a precisão cirúrgica. O estranho é que, segundo o relato da mãe de uma das meninas, os corpos delas passaram por um tratamento químico que ocultaria qualquer vestígio de sêmen, drogas ou qualquer outra coisa, qualquer indício que pudesse levar aos criminosos. Destruíram unhas, cabelos e tecidos do corpo. E os corpos estavam em um estado de decomposição muito avançado, como se tivessem usado alguma substância, algo para acelerar o processo de decomposição dos corpos. A polícia chegou no local, mas ao invés de isolar todo o perímetro para garantir que nada seria mexido e que a perícia de todo o local seria feita da melhor maneira possível, os próprios policiais que estavam lá acabaram contaminando toda a cena do crime, o que atrapalhou em muito as investigações. Para piorar, como a cidade era pacata e muito calma, o fato chamou muita atenção dos populares e também da imprensa, que só ajudaram a contaminar ainda mais o local do crime. Atrás de informações, os policiais conseguiram um testemunho de uma pessoa que disse ter visto as garotas entrando em uma Kombi que fazia lotação. Os homens que dirigiam a tal Kombi se chamavam Marcelo e Valfrido. A partir desse momento, os dois passariam a ser os principais e únicos suspeitos do crime. Isso causou revolta nos populares, que quando ficaram sabendo, queriam linchar os dois e fazer justiça com as próprias mãos. Na Kombi, a polícia teria encontrado fios de cabelo que seriam semelhantes aos das garotas. Também foi encontrado na Kombi uma corda de nylon, igual a que foi encontrada na cena do crime. E também um barbeador, que foi encontrado igualzinho na cena do crime. Porém, os dois alegaram que naquela noite eles nem saíram de casa.
e que tinham emprestado a Kombi. Só que tem um detalhe: o irmão de um dos combeiros já havia sido acusado de feminicídio no passado. E nesse crime, a vítima também havia sido morta e seu corpo teria sido também abandonado em um canavial. Mas nesse outro crime, o irmão do combeiro foi considerado inocente, pois não teria participação no crime. O que eu acho muito esquisito e suspeito é que quando os corpos foram analisados, foi constatado que os ossos foram extraídos com cortes de bisturi, e quem fez aquilo sabia o que estava fazendo. E também tinha um grande conhecimento em química, se você levar em consideração os produtos químicos que foram usados para acelerar o processo de decomposição dos corpos, né? É um pouco difícil acreditar que um combeiro tem esse perfil de pessoa com tanto conhecimento. A princípio, os pais das meninas não acreditavam que os combeiros seriam os assassinos. Não fazia sentido nenhum. Pessoas começaram a desconfiar até da polícia, pois o delegado, desde a abertura da investigação do processo, ao invés de colocar desaparecimento, colocou o caso como sendo de duplo homicídio. E agora uma testemunha anônima que teria visto de noite, em uma distância de mais ou menos 30 metros, ou seja, mal dava para ver alguma coisa de noite a 30 metros de distância, né? Mas mesmo assim deu uma descrição perfeita de quem pegou as meninas. Isso foi visto como uma solução tanto quanto conveniente para a polícia. E nem teste de DNA teria sido feito nos fios de cabelos encontrados na Kombi. Mesmo assim, 15 dias depois, foi decretada a prisão temporária dos combeiros. Um mês depois, com o inquérito já concluído, foi decretado que os dois seriam os executores do crime. Tempos depois, um dos acusados alegou ter sido torturado e forçado a confessar a autoria do crime. Disse que foi levado para um matagal e que apontaram a arma em seu rosto, e se ele não confessasse, ele seria morto ali mesmo. Mas mesmo sob a mira de um revólver, o combeiro disse que poderiam matar ele ali mesmo, mas que ele não iria assumir a culpa de um crime que não cometeu. Então, em julho de 2003, o Ministério Público analisou as provas, julgou não serem suficientes para incriminar os combeiros e soltou os dois. As investigações foram reabertas e a Polícia Federal conseguiu mais uma prova contra os combeiros. Valfrido, dias depois do assassinato das garotas, teria sido visto usando o óculos de Tarsila. O mesmo óculos de Tarsila que estava na foto, horas antes de ser morta. Valfrido teria dado os óculos para sua amante, que, quando interrogada, confirmou que ele havia dado os óculos para ela logo depois da morte das garotas. E mesmo com essas provas a mais, o Ministério Público não aceitava, alegando que as provas não eram suficientes. E assim, essa novela durou 5 anos, até que enfim, o Ministério Público aceitou o inquérito e os dois combeiros foram presos. O pai de Tarsila já não tinha mais dúvidas de que os combeiros eram os assassinos da sua filha, e fez um desabafo durante o auditório da Polícia Federal. Eu estou convicto, muito convicto, de que quem realmente matou minha filha foram os combeiros. Os combeiros ficaram presos por 2 anos, até irem a júri popular, onde por uma votação de 4-3, eles foram considerados inocentes e foram libertados. Algumas pessoas se revoltaram, outras comemoraram. Surgiram teorias de pessoas da própria cidade de que a história teria sido toda manipulada e que na verdade as meninas teriam voltado para a casa de Tiago. E uma delas teria tido uma overdose e morrido lá mesmo. A amiga em desespero teria pego o telefone para ligar para a mãe. Então um dos rapazes, para não permitir que ela vazasse a história, teria pego uma arma e atirado nela. O que justificaria o projétil encontrado na mão de uma delas, dando a entender que ela teria tentado se defender dos disparos. Depois disso, eles teriam injetado ácido nos corpos para decomporem mais rápido, e jogaram os corpos no canavial, sem deixar rastros. A autópsia também constatou que Maria Eduarda realmente já estava morta quando tomou os 2 tiros, o que reforça ainda mais a teoria. Fato curioso é que uma pessoa que naquela mesma noite estava próxima ao local da festa, ligou para a polícia, informando que estava escutando gritos de meninas como se elas estivessem sendo agredidas. Policiais foram até o local, mas chegando lá, não encontraram nada. O mais bizarro é que essa mesma pessoa que fez a ligação sequer foi chamada para depor em momento algum durante as investigações. A casa, os carros, a lancha de quem estava na festa só foram vistoriados meses depois. Ou seja, qualquer prova que tivesse lá já teria sido descartada. Parece que a polícia não deu um adentro nessa história, né? Não sei se por conta desses erros, mas até hoje, 20 anos depois, ninguém foi preso por esse crime. Comenta aí quem você acha que realmente cometeu esse crime. Eu vou deixar 2 vídeos aqui na sua tela e o convite para que você assista um deles. Garanto que não vai se arrepender. Muito obrigado pela sua inscrição e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!